somos 7 irmãos e viemos de uma família muito simples, mas uma família cheia de amor. Eu costumo dizer que eu descobri que era pobre entre aspas, ou seja, com os recursos limitados. Nunca percebi que éramos pobres porque nós éramos felizes. Então eu venho de uma família muito bem estruturada, uma família muito feliz, uma família simples, mas algo que a gente tinha abundância na nossa casa era a palavra de Deus e era o amor. Fomos criados com muito amor e muito respeito, e este legado foi algo muito importante nas nossas vidas. Eu me lembro de, na nossa infância, eu receber muito carinho de meus pais, principalmente do meu pai, minha mãe. E uma característica minha em nossa casa é que, dos 7 irmãos, eu fui a única que nunca apanhei. Mas sabe por que eu não apanhava? Porque eu era bem esperta. Eu via meus irmãos fazendo coisa errada e levando castigo. Eu pensava, para que eu vou levar castigo? Para que eu preciso fazer coisa errada? Então, é aquela expressão de colocar a barba de molho. E então, procurava obedecer, procurava cumprir. E tive uma infância muito tranquila, muito feliz. Na escola, eu me saí muito bem, exatamente por ser a do meio. Então, o que aconteceu comigo? As crianças entravam na nossa época, 60 anos atrás, não tinha, pelo menos para as famílias mais simples, as escolas públicas, não tinha o maternal, o jardim de infância. Então a gente já entrava na primeira série. E eu ficava ali brincando, perto dos meus irmãos que estavam estudando, perto do meu pai que estava ensinando as lições para meus irmãos. E eu ficava prestando atenção. E não é que com 5 anos eu comecei a ler. E a minha mãe disse para o meu pai, Eli, a Ângela já está lendo. E meu pai disse, não é possível, ela tem 5 anos, que isso, ela não sabe ler, ela decorou as cartilhas. E ele então mostrava no livro dos meus irmãos, que eles estavam aprendendo beabá, e eu ia lendo. Ele disse, não, pegue a Bíblia. E eu fui lendo, claro, como criança, né? O Senhor é meu pastor. E ele disse, não, é porque é a Bíblia, pega o jornal. E eu li o jornal. E algo muito interessante aconteceu comigo, que meus irmãos, naquela época, a gente estudava decorando muito. Geografia, história, ciências. Então, se decoravam questionários. E quando meus irmãos iam ter prova, eles diziam, Ângela, me tome o questionário. E aí, eu ia tomando o questionário do meu irmão, que estava 3, 4 anos à minha frente nos estudos. Biologia, química, história. Então eu ia prestando atenção nas respostas e acontecia que quando eu chegava naquele ano, eu já sabia aquela matéria. E graças a Deus eu fui muito bem na escola. Houve anos em que eu fechei várias matérias com 100 um ano inteirinho. E eu creio que foi exatamente isso de ver os meus irmãos. Na minha vida eu provei isso, que a gente não precisa apanhar tanto para aprender. A gente pode aprender do lado bom. Nós podemos pegar as coisas boas que os nossos irmãos, que as pessoas à nossa frente têm, e a gente, como uma esperteza de vida, nós não precisamos bater a cabeça para sofrer. Meu pai, algo que ele fazia todos os dias pela manhã, antes de qualquer coisa na nossa casa, antes de ir para a escola, antes de qualquer coisa, era fazer o culto doméstico. Papai ia nos nossos quartos, tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas, e ele então cedinho puxava o dedo do nosso pé e dizia, vamos levantar todos para a sala, vamos fazer o culto. Então nos assentávamos ali no sofá, os 7 irmãos, mamãe e o papai. Papai tomava a Bíblia, lia na sequência da leitura diária da revista da Escola Dominical. Eu cresci e cheguei a fundar um seminário na Igreja da Lagoinha, sem nunca ter feito um seminário. As pessoas perguntavam, Ângela,
como você sabe tanto a Bíblia? Onde você aprendeu? Eu aprendi em casa, aprendi com meus pais, aprendi decorando os textos, estudando as revistas da escola dominical, guardando aqueles conhecimentos. Até os 13 anos de idade, eu não tinha certeza da minha salvação. Eu não tinha convicção de que o meu nome estava no livro da vida. Foi então quando meu pai sofreu um acidente de caçada, um tiro na coxa, disparou e meu pai veio a falecer. Ele teve tétano ali no hospital. E eu estava com minha mãe no quarto quando meu pai teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória e cardíaca. 3 médicos ali estavam e eles literalmente subiram sobre o meu pai, massagem, injeção e tal. E meu pai foi voltando, abriu os olhos. E por causa do trismo muscular que o tétano dá, não pode movimentar, os músculos ficam retesados. Papai dizia, com os queixos cerrados, ele dizia: deixem-me ir, eu estou preparado, eu quero partir. Quando eu ouvi meu pai dizer essas palavras, eu pensei, eu não estava preparada. Puxa, papai era um homem tão novo ainda, tinha apenas 45 anos. Seus filhos todos, 7 filhos, o caçula tinha 3 anos, o mais velho tinha 17. Ou seja, não era o momento ideal. Meu pai sempre foi um bom filho. Eu esperava que ele fosse viver muito, de acordo com a promessa de Deus nos 10 mandamentos. Mas Deus tem o seu tempo para cada um de nós. E então, ali naquele quarto de hospital, eu não orei pedindo a Deus, salva o papai, ó Deus, dá vida ao papai, mas eu orei, ó Deus, me dê a mesma fé do papai. Eu quero ter esta mesma convicção. Como ele pode dizer, deixem-me ir, eu quero partir. Eu não queria. Então, aquele foi o meu encontro com o Senhor. O Espírito Santo veio sobre mim. E apesar de ser um momento tão difícil, eu desci ali daquelas escadas do hospital. Para mim, o céu era mais azul, o dia mais bonito. Havia uma paz no meu coração, uma certeza de que eu agora tinha a mesma fé do meu pai. Eu tinha a mesma salvação. Apesar de eu ter a certeza da minha salvação, faltava ainda algo. Faltava ousadia, faltava compaixão pelas pessoas, vontade de pregar. E então, aos 16 anos, eu tive uma experiência gloriosa, que foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. Naquela noite era o aniversário de um irmão e quem ganhou o presente fui eu. Ajoelhada ali naquela sala, irmãos impuseram as mãos sobre a minha cabeça, orando, e eu senti a doce presença do Espírito de Deus, o fogo da sua presença. Eu não falei em línguas, eu não recebi dons naquele dia, mas duas coisas muito especiais. O Senhor encheu meu coração de amor e de alegria. Essas duas coisas que trazem às vezes lágrimas aos meus olhos quando a unção do Senhor é tão grande, mas são lágrimas não de tristeza, mas de alegria. E aquele dia nós gastaríamos, eu estava junto com meu irmão, Márcio, pastor Márcio, e eu com meus 16 anos, ele com seus 17,5, 18 anos, nós saímos daquela casa e gastaríamos 10 minutos até a nossa casa. Mas nós gastamos 3 horas. Por quê? Porque ao sair dali, defrontamos com um bêbado caído na calçada. Eu disse, Márcio, esse homem deve ter esposa, ele deve ter filhos, ele não pode ficar caído aqui, vamos falar de Jesus para ele. Ele disse, vamos. E nós então acordamos aquele senhor e dissemos, moço, nós temos uma palavra de Deus para você, queremos orar por você, você não pode ficar aí. Falamos de Jesus para aquele, passamos em frente a um bar, pessoas bebendo, mulheres, prostitutas.
Eu disse, Márcio, essas pessoas vão para o inferno, vamos falar de Jesus para elas. E entramos ali e dissemos, por favor, preste atenção, pare de beber um pouquinho, só vamos falar 5 minutos. Escutem o que a gente tem a dizer. E eles pararam e nos ouviram e demos folhetos e falamos de Jesus. Então os nossos 10 minutos se transformaram em 3 horas. Meu coração foi cheio de amor. E então, desse tempo em diante, eu posso dizer até hoje, os anos têm passado e esse amor e essa alegria tem sido uma marca na minha vida. Aos 17 anos, pela primeira vez, eu preguei na praça. Foi uma experiência muito linda. Eu estava saindo, porque eu ia estudar, estava indo para a escola, estudava à noite no colégio municipal. E 7 horas eu tinha de pegar a escola. E quando abri a minha Bíblia para conferir o dinheiro do ônibus para vir para a escola, havia um folheto na minha Bíblia. E o Espírito Santo disse, você vai entregar este folheto. E eu disse, para quem, Senhor? E o Senhor me disse, para aquele moço. Eu quero aquela vida. E eu olhei para aquele jovem que o Espírito Santo disse, que estava ali, que ouviu a mensagem. E eu disse, Senhor, eu tenho vergonha de ir lá falar com ele. Mas o Senhor disse, aquele moço precisa receber o folheto. Então eu chamei o Franklin, um dos jovens que estava conosco aquela noite, e disse, Deus mandou entregar este folheto para aquele moço. E o Franklin entregou e depois me chamou e disse, Ângela, estava já virando a esquina, Ângela, vem cá. E eu voltei e ele disse, Ângela, esse é o Paulo, ele está no 5º ano de medicina e é a primeira vez que ele ouve o Evangelho. E ele está maravilhado, impactado, e ele queria te conhecer. E ali foi o primeiro encontro, a primeira conversa com aquele que seria o meu esposo. Tivemos 3 filhos, Suzy, Sérgio e o Cláudio Eduardo. Cláudio Eduardo viveu apenas um dia. Está com o Senhor. Nós tínhamos problema de fator RH. Nossa família toda, meu pai era RH negativo, minha mãe, então todos os filhos RH negativo. Naquela época não havia a vacina, então perdemos o 3º filhinho. Mas criamos nossos filhos no caminho do Senhor e tenho alegria de dizer que vale a pena. Nesta caminhada, momentos difíceis, momentos de perdas, luto, momentos de dor, mas nunca sozinhos. E essa alegria que o Espírito Santo nos dá, sempre presente, seja na alegria das conquistas, seja nas perdas, a presença do Senhor sempre foi real. Nós podemos dizer que Ele tem para nós uma vida com propósito.